Bom dia! Que a graça, a paz e o favor de Deus estejam sobre ti e sobre a tua casa. Invocamos agora o nome de Yahvé, o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus Altíssimo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Invocamos o nome de Yeshua, Jesus Cristo, o Deus Filho, o Cordeiro que se entregou pelos nossos pecados, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Invocamos agora o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo intercessor, o nosso consolador junto ao Pai, aquele que nos dá unção, nos dá autoridade, nos renova e nos vivifica a cada dia. Ao nosso Deus, toda a glória e toda a honra, que a presença dele esteja tocando aí onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho, que seja manifesta a vontade e a presença de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu sou o presbítero Maximilian. Desde já, eu agradeço a você que acompanha o nosso canal, você que acompanha as nossas lives diárias das 6:30 da manhã. Muito obrigado por estar presente aqui novamente. Eu gostaria de dizer que é uma alegria e uma satisfação ter você juntamente comigo. Por isso, eu gostaria de agradecer às pessoas que têm comentado nos nossos vídeos, que têm compartilhado e levado essas lives para abençoar cada vez mais vidas. Por isso, eu agradeço a Pamela, eu agradeço a vida da Graziele, eu agradeço a vida dos irmãos Fernando e Neiva Carnelucci, que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a vida do Ezequiel e da Juliane. Esses foram os irmãos que comentaram, que compartilharam, e eu agradeço grandemente ao Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês. Vocês estão no meu coração e no coração de Deus. Muito obrigado. Eu também queria continuar, queridos, lembrando vocês que nós estamos até o dia 31 de dezembro na nossa campanha Revelações para 2026. Como eu tenho dito aqui nas lives, nós fazemos planos para o ano que está por vir, mas muitas vezes nós deixamos de consultar aquele que é mais sábio que todos, o Senhor Deus. Então nós estamos nesse propósito de orações, pedindo a direção de Deus para que todos os nossos planos, todas as nossas metas sejam perfeitamente alinhados com os propósitos de Deus para nossas vidas. Então nós estamos orando, nós estamos buscando a presença de Deus e até o dia 31 o Senhor vai revelar gradualmente qual é o desenho, qual é o plano dele para as nossas vidas nesse ano de bênção que está por vir. E eu já queria te dizer que Deus já falou comigo. Deus já me deu a primeira revelação para 2026. E amanhã eu vou contar para você que revelação é essa. Então não perca a nossa live e eu te digo, é bênção para minha, mas também para a tua vida. Amém? Então você siga buscando essa intimidade com Deus e se Deus te revelar, ou melhor, quando Deus te revelar os planos dele, você escreve aí embaixo, comenta: presbítero, Deus falou comigo, Deus me deu essa direção. Deus colocou no meu coração essa meta, esse objetivo, esse desafio. Ou se você recebeu uma cura, um milagre, uma libertação, escreve aí embaixo também. E já aproveita, se inscreva no nosso canal, dê o like no vídeo e compartilhe, para que a palavra de Deus chegue cada vez a mais vidas. Seja um evangelista digital e receba o seu galardão. Amém, queridos. Vamos para a nossa palavra, para o nosso alimento espiritual do dia. Hoje, a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar contigo se chama O Sucesso é Só o Começo. Eu creio que você já deve ter ouvido a frase: tão difícil quanto chegar no topo
é se manter lá. Ou seja, tão difícil quanto conseguir o sucesso, quanto conseguir a prosperidade, é manter esse sucesso, manter essa prosperidade fluindo ao longo da nossa vida. Entenda bem, querido. Muitas pessoas veem a palavra sucesso como algo supérfluo, como algo que é para agradar o nosso ego, e não é isso. O meu conceito de sucesso é ser bem-sucedido naquilo que nós nos propomos a fazer, ter êxito, ter um objetivo e conseguir cumprir esse objetivo até o final, é realizar as nossas metas. Então, se as minhas metas estão alinhadas como nós estamos alinhando com Deus para 2026, ter sucesso nada mais é do que eu me dedicar, eu me entregar, eu me esforçar para que as promessas de Deus se cumpram em minha vida. Isso é sucesso. Viver de acordo com a maneira que Deus tem planejado as nossas vidas. Amém? Dito isso, vamos para a palavra que está lá em Gênesis 26:12. Vamos ver a história de Isaac, como ele conseguiu crescer rapidamente, mas ao mesmo tempo os seus desafios também cresceram. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Que versículo abençoado! Vejam bem, nós poderemos fazer uma ministração inteira só sobre esse versículo, mas eu não vou me deter muito porque nós temos ainda mais chaves da parte de Deus. Queridos, aqui a palavra nos fala como Isaac aplicou primeiramente a lei da semeadura e da colheita. A palavra nos diz que ele semeou naquela mesma terra, numa terra estrangeira, numa terra que não era dele. E ainda assim, naquele mesmo ano, vejam bem, não foi dali a 30, não foi dali a 10, naquele mesmo ano que Isaac plantou, a palavra diz que ele recolheu 100 para um. Imagine, queridos, a tua empresa crescer 100 vezes no prazo de um ano. Isso é naturalmente impossível, humanamente inviável, mas aqui está a chave. Isaac cresceu 100 para um em um ano, porque o Senhor o abençoava. Pega essa chave para a tua vida, filho e filha de Deus. Quando o Senhor está do teu lado, quando o Senhor está na tua empresa, no teu ofício, na tua clínica, no teu comércio, quando o Senhor te abençoa, você cresce de maneira exponencial. Deus multiplica, Deus dobra, Deus triplica. Deus não trabalha com prazos e com maneiras humanas. Nada pode limitar o crescimento de uma pessoa que é abençoada por Deus. Então pega a chave de Isaac para a tua vida. Busque primeiramente a bênção do Senhor e as demais coisas Ele vai te acrescentar. Então nós vemos, Isaac conquistou uma prosperidade material muito grande, mas logo em seguida a palavra nos traz a seguinte mensagem: tinha ovelha e bois em grande número, e um grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Vejam bem, queridos, quanto mais Isaac crescia, quanto mais Isaac prosperava, mais a inveja, mais a contrariedade crescia também sobre a vida dele. E qual é a segunda chave desse relato de Isaac? Queridos, eu não gosto da inveja. Eu também creio que você não gosta e acredito que ninguém gosta de ser invejado. Mas nós precisamos nos conformar com uma coisa: a inveja existe. E ela não apenas existe, mas ela é intrinsecamente um subproduto do sucesso. Queridos, não adianta nós tentarmos nos esforçar para evitar que nos invejem.
se você está crescendo, se Deus está te abençoando, se Deus está prosperando a tua vida financeira, se prepare para ser invejado. Ah, pregador, mas isso é palavra contra a minha vida? Não, querido. Isso é um alerta e uma realidade. A inveja é um subproduto do sucesso. Por isso que não faz sentido nós ficarmos tentando evitar a todo custo que ela exista. É muito mais sábio, é muito mais producente que nós aprendamos a como lidar com ela e como diminuir os seus efeitos em nossa vida. Mas, querido, não se iluda, não seja ingênuo. Todo aquele que cresce, todo aquele que está tendo o favor do Senhor e, consequentemente, obtendo sucesso, obtendo prosperidade, terá que lidar com inveja. Nós não temos para onde fugir. Por isso que cabe a nós pedir ao Senhor direcionamento, sabedoria, temperança e domínio próprio, para que essas setas, para que essas flechas do inimigo não venham a nos abalar. É por isso que eu declaro sobre a tua vida nesta manhã o escudo da fé, aquele que apaga todo o dardo e toda a seta inflamada do inimigo, inclusive e principalmente a seta da inveja. Receba em tuas mãos o escudo da fé nesta manhã. Esteja protegido de toda palavra invejosa, de toda palavra de contrariedade contra ti e contra a tua empresa, que seja quebrada agora no nome de Jesus. Amém, querido? Aprenda a lidar com a inveja. Não fuja dessa realidade, mas busque sabedoria e discernimento no Senhor. Seguindo a leitura, aqui fala dos pastores que invejaram Isaque. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Agora Isaque estava lidando com o segundo nível de opressão, com um segundo nível de contrariedade. Não mais satisfeitos apenas em invejar Isaque e declarar palavras de contrariedade contra ele, esses pastores filisteus começaram a colocar a sua inveja em prática, transformando todos os seus rancores e ressentimentos em atitudes. Queridos, o segundo nível da inveja é quando aquelas pessoas que invejam você pelo favor e pelo amor que Deus tem sobre a tua vida saem apenas do campo da fofoca, do campo do pensamento contrário, do campo do desprezo e começam a tomar atitudes para que os seus poços, o seu abastecimento seja cortado. Essas pessoas agora não apenas mais se contentam em falar, mas elas querem cortar tudo aquilo que te faz prosperar. Podem ser bens físicos, essas pessoas vão tentar cortar as tuas conexões, cortar os teus contatos com pessoas que estão sendo bênção na tua vida. Essas pessoas vão tentar tirar a tua paz para que você pare de receber o teu abastecimento espiritual. Então, com palavras, com atitudes, elas entulham esses poços, os poços naturais e os poços espirituais, achando que dessa maneira Deus não trará mais o favor para a tua vida. Querido, isso é uma coisa muito séria. Quando está esse nível de contrariedade contra a tua vida, aí sim você precisa buscar ainda mais no Senhor comunhão, discernimento e intimidade. Então, quando chega esse nível de contrariedade contra ti, contra a tua casa e contra a tua empresa, é porque é chegada a hora de você se revestir da armadura do Espírito Santo. Você buscar ainda mais no Senhor a tua paz, a tua proteção e o teu direcionamento. E veja bem, queridos, a contrariedade contra a vida de Isaac não terminou por aqui. Porque seguindo a leitura, a palavra nos fala: Abimeleque, que era o rei daquela região, disse a Isaque: saia da nossa terra,
porque você já é muito mais poderoso do que nós. Queridos, além de invejarem Isaac, além de tentarem cortar os seus recursos e os seus abastecimentos para que ele não prosperasse, agora o próprio rei daquela região exclui Isaac daquela terra. E muitas vezes isso acontece conosco, queridos. Entenda bem, as pessoas que gostam de você, as pessoas que te amam e estão seguindo os seus propósitos em Deus, vão se alegrar com os teus resultados, vão comemorar junto contigo. Agora, aqueles que te invejam não vão suportar ver o teu crescimento. Cada vez que você cresce, cada vez que você prospera, é como se fosse uma afronta, um ataque pessoal para as pessoas que te invejam. Então, muitas vezes, nós vamos passar pelo que Isaac passou, a exclusão. As pessoas vão começar a se afastar de ti, porque elas preferem não te ver crescendo do que elas se inspirarem em você e buscarem crescimento para a vida delas. Entenda, querido, é mais fácil eu tapar meus olhos e achar que tal pessoa está prosperando porque é corrupta, ou porque não é uma pessoa de caráter, ou por qualquer outro motivo ou defeito que eu possa colocar nela, do que eu olhar para dentro de mim e querer mudar. É mais fácil eu desprezar, eu depreciar o sucesso do outro, do que eu mudar a minha mente, o meu coração. Infelizmente, esse é o caminho que muitas pessoas escolhem. É por isso que há tanta contrariedade. É mais fácil eu atacar do que eu permitir ser mudado pelo Espírito Santo. Mas eu te digo uma coisa, querido. Se alguém se afastou de ti por causa do teu sucesso, se alguém se afastou de ti porque não conseguia ver a tua prosperidade na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios e no teu ministério, é porque foi permissão de Deus. Glorifique ao nome do Senhor por cada pessoa que Ele permite que saia da nossa vida, porque é melhor nós andarmos na presença de Deus do que mal acompanhados. Foi o que Isaac fez. Vamos seguir a leitura. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Queridos, Isaac não ficou chorando no cantinho. Isaac não se revoltou e saiu fazendo guerra, entrando em contenda com todo mundo. Não. Isaac se retirou. Isaac se manteve firme nos caminhos do Senhor e seguiu o seu rumo. Isaac não parou por causa da inveja, Isaac não parou por causa da perseguição, tampouco por causa da exclusão e da solidão. Porque nós lembramos que lá no começo a palavra nos diz: Isaac tinha o favor de Deus e o Senhor o abençoava. Aquele que tem o favor de Deus e é abençoado pelo Senhor pode até caminhar sozinho por um período de tempo, mas logo em seguida Deus coloca outras conexões abençoadoras em sua vida. Por isso eu libero uma chave para ti nesse dia. Se Deus afastou pessoas de você, é porque Ele vai colocar outras no lugar, pessoas mais alinhadas com o novo propósito que Ele tem para a tua vida. Entenda uma coisa, querido: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E todo aquele que está nos tirando do propósito de Deus, pela sua misericórdia, Deus afasta. Mas Ele não quer que você caminhe sozinho. Por isso Ele gera novas conexões, pessoas que te levam a correr, a romper nos caminhos e nos propósitos de Deus. Então não tema, se hoje você pode estar se sentindo solitário, abandonado, excluído, se você se mantiver nos princípios e nos propósitos de Deus, logo essa solidão irá terminar e as conexões santificadas pelo Espírito Santo vão começar a surgir na tua vida e nos teus negócios. Descansa o coração. Enquanto nós nos preocupamos,
Deus está trabalhando lá no oculto. Então confia no teu pai. Ele vai te guiar pelos caminhos certos. Siga como Isaac, sem murmuração, sem lamentação. Siga trilhando aquilo que Deus já te prometeu. Seguindo a leitura, queridos. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa deste houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitná. Veja bem, queridos, Isaac foi excluído e seguiu seu caminho. Mesmo assim, a perseguição não acabou. Porque quando Isaac obteve sucesso, quando Isaac foi abençoado por Deus, cavou um primeiro poço e ali teve água, logo surgiram os aproveitadores. Aqueles mesmos que haviam atacado ele antes, voltaram a atacar. E conosco não é diferente. As pessoas que te excluíram, quando verem o teu crescimento, quando verem que você achou um poço de água nascente no teu ministério, na tua empresa, vão dizer: tá vendo? Ele só achou aquele poço porque eu ajudei lá atrás. Ah, ele só achou aquele poço porque eu dei uma direção. Então eu também tenho o direito dessa água. Foi assim com Isaac, queridos. Não se preocupe, isso faz parte do teu crescimento. Tenha sabedoria e, assim como Isaac, não entre em contenda por pouca coisa. Pega essa chave para a tua vida. Enquanto muitos se matam por migalhas, um filho e uma filha de Deus seguem adiante, porque sabem que muito maior é o galardão para aquele que não quebra princípios. Queridos, Isaac não deixou se levar pela contenda. E não me entenda mal. Existem momentos, sim, que nós precisamos nos posicionar e entrar em batalha. Mas discernimento de Deus é o que nos dará sabedoria em quando lutar e em quando seguir a nossa vida. Abraão lutou pelo seu sobrinho Ló, sim, quando algo lhe foi tirado que realmente lhe era importante, uma pessoa, um parente, uma vida. Aí sim, queridos, nós precisamos nos posicionar. Mas quanto a esse tipo de coisa que gera contenda, quanto a esse tipo de coisa que nós sabemos que é pequeno diante de tudo que Deus ainda tem guardado para nós, a chave é: não perca tempo com as migalhas. Olhe para o propósito que Deus tem para ti. Siga cavando os teus poços. Foi o que Isaac fez, e a palavra diz que, partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Depois de tanta contenda, finalmente Isaac achou o seu espaço aberto. Reobote é o que nós encontraremos, espaço aberto para prosperar, quando nós deixarmos para trás as contendas e seguirmos adiante. Talvez você esteja a um passo do teu Reobote, mas por poços antigos, por Ezeque e por Sitná, você pode estar deixando de viver bênçãos ainda maiores para a tua vida. Então essa é a chave que eu trago para ti. As coisas passadas caem no mar do esquecimento. Assim como Jesus perdoa nossos pecados, perdoe aqueles que te tiraram alguma coisa. Não leve isso para o teu coração, porque muitas vezes se tornará uma amarra que te impedirá de chegar até o teu Reobote, o teu espaço aberto, um local que o próprio Deus já preparou, já colocou uma cerca, e ali você vai prosperar, sem limites e sem contrariedade. Mas tudo começa com você tomando uma atitude de cumprir princípios, de seguir adiante e de seguir fiel ao Senhor. Por isso eu chamei essa ministração de o sucesso
é só o começo. Quando Isaac teve a multiplicação de 100 por um, imagina aqui comigo, queridos. Se ele tinha, por exemplo, como hoje, R$ 10.000 e Deus multiplicou 100 vezes, ele teria como que R$ 1 milhão. Imagina em um ano você sair de 10.000 para 1 milhão. Todo mundo glorificaria o nome de Deus e isso está correto. Mas nós não podemos baixar a guarda ao ponto de nos iludirmos que a prosperidade material irá nos livrar dos ataques espirituais. Por isso, a prosperidade, o sucesso de Isaac e o nosso sucesso é só o começo. Não se assuste, é aí que começam as verdadeiras batalhas. Mas se você pegar essas chaves que estão na palavra de Deus e deixar a tua vida ser guiada e direcionada pelo Espírito Santo, aí sim você vai viver, literalmente, a plenitude da prosperidade de Deus. Bens materiais alinhados com propósito e com paz de espírito. É isso que Isaac viveu. Porque depois de Reobote, nós não temos mais nenhum relato de ataques e de contenda sobre a vida de Isaac. Ele achou o caminho da retidão, chegou no local aonde flui as bênçãos de Deus e pôde aí sim descansar e aproveitar tudo aquilo que Deus já havia liberado sobre a vida dele desde o tempo do seu pai Abraão. Amém, queridos? Eu espero que essas chaves tenham elucidado dúvidas que você poderia estar tendo quanto à sua vida empresarial, quanto ao seu ministério, que você entenda que a inveja existe, mas nós, como filhos de Deus, temos que aprender a lidar com ela, como nós aprendemos a lidar com dificuldades no nosso trabalho, nós também temos que aprender a lidar com as dificuldades espirituais. E agora eu queria orar pela tua vida e liberar palavras de vitória, palavras de direção para o teu ano de 2026. Então eu peço que tu feche teus olhos e juntamente comigo entre na presença do Espírito Santo. Pai querido, Pai eterno, eu peço agora, Senhor, que tu visite a mente desse homem, a mente dessa mulher que me acompanha. Pai, nós damos liberdade para o teu Santo Espírito alinhar agora os nossos pensamentos com os teus pensamentos. Vai agora, Pai, descortinando diante de nós os teus planos, os teus caminhos, os teus pensamentos sobre a nossa vida para esse ano que está por vir. Eu peço agora, Pai, revelação, o que o Senhor tem guardado para nós. Não por curiosidade, Pai, não, nós não somos curiosos, nem por incredulidade, porque nós confiamos plenamente no Senhor, mas para que nós, como filhos zelosos, como filhos prudentes, possamos desde agora nos preparar, desde agora buscar capacitação específica para cada meta, para cada objetivo, para cada plano que o Senhor tem para nós. Vai revelando, Pai, a tua maneira. Quais são os teus mistérios, Senhor? Quais são os teus planos? E já vai colocando em nós, Senhor, os instrumentos, as ferramentas, as pessoas, os locais em que nós iremos buscar essa capacitação. Buscar, Senhor, essa unção nova, essas direções, para que de forma plena, para que nós, Pai, fazendo a nossa parte, temos certeza que o Senhor fará a tua. Eu declaro agora a cura de todo vício, eu declaro agora a cura de toda pessoa que entrou nessa live com depressão, que estava triste. Você que entrou nessa live e já estava tendo problemas aí no seu dia, eu declaro, esse espírito de tristeza bate em retirada agora, no nome de Jesus. Esse desânimo não é teu, não é teu. Isso que te abalou não é teu. Então agora eu dou uma ordem, bata em retirada, porque essa filha não vai pagar pelos erros dos outros. Em nome de Jesus, essa opressão que colocaram sobre a vida dela, eu declaro, bata em retirada, em nome de Jesus. Você é uma pessoa muito sensível.
Você sente muitas coisas, mas nem tudo que tu sente, o Senhor quer que tu carregue. Então repreenda agora em nome de Jesus, juntamente comigo, todo esse peso espiritual. O nosso fardo é leve, não esqueça disso. Você que tem sensibilidade espiritual, jamais esqueça que o fardo de Jesus é leve. Ele nos dá revelação para que nós venhamos a nos posicionar e interceder, mas ele não quer que nós vivamos com peso. Amém? Eu declaro agora também cura sobre o corpo físico. Vai tocando, Senhor. Vai tocando agora em pessoas que estavam, Pai, com a sua visão espiritual escamada. Eu peço agora descamação de óleo, Senhor, tanto físico quanto espirituais. Você que estava com a visão embaçada, eu dou uma ordem agora, seja curado em nome de Jesus. Abre a visão dessa pessoa, Pai, tanto física quanto espiritual. Vai tocando, Senhor, agora toda pessoa que estava com dificuldade para respirar. Eu declaro cura em nome de Jesus. Cura de toda alergia, de toda asma. Que o Senhor abra, Pai, os brônquios, os bronquíolos. Que haja cura agora nesse peito e nesses pulmões, no nome de Jesus. Eu declaro agora a provisão do Senhor. Você que está nessa live e estava inquieto, pensando que não chegaria com dinheiro até o final do mês. Eu declaro agora: serás abençoado pelo Senhor. Não faltará para tua ceia, porque Deus irá trazer a provisão. Então pode descansar o teu coração, pode confiar em Deus, pode seguir trabalhando tranquilo, porque Deus irá prover e você terá uma ceia abençoada com a tua família. Eu declaro agora, Pai, nossas empresas abençoadas. Eu declaro nosso trabalho abençoado. Que essas mãos, Pai, que tanto trabalham, que comecem a ver agora a tua multiplicação. Em nome de Jesus. Eu declaro agora que escorra das mãos dessa pessoa, desse trabalhador que tanto tem se esforçado, que cada calo agora comece a verter óleo de multiplicação, para que tudo que ele toque seja santificado e venha, assim como a colheita de Isaac, prosperar a 100 por um. Eu declaro todo migrador, todo podador, todo ataque no mundo físico e espiritual quebrado sobre a tua empresa, sobre a tua colheita, sobre o teu trabalho. Não haverá nenhum tipo de prejuízo, porque o Senhor Deus está com o favor dele sobre a tua vida. Amém, queridos? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Sinceramente, eu te agradeço, você que tem acompanhado as lives. Você tem um local especial no meu coração. Mesmo que eu não te conheça, eu tenho certeza que Deus conhece o teu coração, o quanto tu tem buscado, o quanto tu tem entregado o teu dia e os teus caminhos a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar muito, tu e tua família, não só com bens materiais, mas com paz, com amor, com todo o fruto do seu Santo Espírito. E novamente eu gostaria de te pedir que, se você pudesse compartilhar essa live, deixar seu like, se inscrever nesse canal, não por mim, queridos, nada eu posso fazer por você, mas pelo reino de Deus e pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.